21 de maio de 2015. Robinho afirma que quer ficar no Santos, mas se chegar uma proposta mais interessante, ele pode deixar o time da Vila Belmiro. Mesmo desfalcado, Sport vence o Peixe em partida de ida pela Copa do Brasil. Inter é derrotado no fim do jogo pelo Santa Fé e terá que vencer no Beira-Rio para chegar à semifinal. Hoje é a vez do Cruzeiro enfrentar o River Plate no Monumental de Nunes lotado. São Paulo vai atrás de técnico colombiano para o comando da equipe. E ainda, Fluminense anuncia Anderson Moreira para o lugar de Ricardo Drubski. E Meia-Chave anuncia oficialmente adeus ao Barcelona. Olá, boa noite! Chegou a quinta-feira. Hoje você já viu que o Godoy tá aí, hein? Hoje o programa vai ser daqueles, bom demais. E depois de rescindir o contrato com o Milan e com o acordo por empréstimo com o Santos chegando ao fim, o atacante Robinho deve ser mesmo disputado aí por clubes do Brasil todinho nas próximas semanas. O repórter Felipe Boril esteve em Santos na tarde de hoje, onde o rei das pedaladas concedeu entrevista coletiva e falou sobre o futuro. Acompanhe. É raro quando o Robinho entra nessa sala. A maioria das vezes é quando ele precisa esclarecer algo. Não foi diferente na tarde desta quinta-feira. Os rumores de que o atacante estaria indo para o Flamengo foram por água abaixo. Saiu que eu ia jogar em time A, B ou C, né? Eu acho que eu não entendo nada de jornalismo, mas o jornalista tem que ser mais responsável para publicar as matérias, né? Depois fica todo mundo me ligando, telefone bombando. Então, acho que o que tem de verdade é que, né, agradeço a Deus por ter clubes interessados no meu futebol, mas tenho um contrato com o Santos e pretendo cumpri-lo. Essa que é a grande verdade, não tem nenhuma outra verdade, não. O contrato de Robinho com o Santos vai até 30 de junho. Falta pouco para terminar e é a diretoria que tem que correr nessa hora. Robinho não tem pressa. Eu estou tranquilo porque eu estou focado no meu trabalho, mas a diretoria que tem que se manifestar em ter pressa ou não. Então eu tenho que fazer aquilo que eu venho fazendo, que é treinar forte, me dedicar, né, procurar fazer o meu melhor aqui no Santos e depois me apresentar bem na seleção. Então a pressa, se tiver que ter pressa, não é da minha parte, é da parte da diretoria do clube, não minha. O Santos deve a Robinho 5 meses de direitos de imagem, aproximadamente 3,5 milhões de reais. Para que a renovação de contrato aconteça, essa dívida terá que ser quitada. Não adianta a gente pensar no futuro se atualmente não está nada certo, né? Então a diretoria tem que acertar não só comigo, como com todos os jogadores, né? E depois pensar em um projeto futuro de ficar por mais tempo no Santos. É claro que eu vou sempre dar preferência para o clube que me criou, que é a minha casa, que é o Santos Futebol Clube, mas tem sim que acertar as pendências, não só comigo, como com o grupo todo, e depois pensar em renovação. O Milan liberou o jogador para ele acertar com quem quiser. Robinho é profissional e se não rolar de ficar por aqui, ele pode defender outro time brasileiro. Depende da proposta. Eu sou profissional. O time que me fizer uma proposta melhor, eu vou procurar trabalhar da melhor maneira possível. E não venham com essa de abaixar o salário não, que hoje gira em torno da casa do R$1 milhão. Na minha vida eu quero melhorar em tudo, irmão. Quero melhorar meu chute de perna esquerda, direita, inclusive meu salário também tem que melhorar, né, irmão? Sobre o que eu peço, eu acho que eu peço aquilo que o Santos pode pagar, né? Quando a gente volta da Europa, é engraçado ver os clubes falando que a gente tem que abaixar salário, então a gente abaixa o salário, mas muitas vezes também não recebe. Então eu acho que a minha pedida salarial é de acordo com o que o clube pode pagar, né? E se o clube não puder pagar, a gente respeita e vou seguir a minha vida. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Robinho, tem que parar com essa história de, é mercenário. O Robinho é um profissional, ponto. Profissional que jogou Copa do Mundo, Seleção Brasileira. Ele pode achar que ele merece ganhar tanto, ponto. E determinada empresa ou determinado clube pode achar que ele não vale tanto ou que não compensa pagar tanto, levando em consideração a relação custo-benefício. O Fabinho está na dele. É um profissional que chegou a um estágio na carreira que pode se dar o luxo de escolher aonde ele quer jogar. Se o Santos não quiser pagar, talvez apareça um outro clube que queira bancar o que ele está pedindo.
Se é justo ou não, é uma outra história. Vai muito de cada um. Acho que você tem que avaliar até que ponto o salário que é pago para o Robinho é revertido em marketing, número de camisas vendidas, se vai atrair público ou se não vai atrair público. São coisas, são situações que os clubes precisam mensurar. De repente, eu repito aqui o exemplo do Ronaldo. O Ronaldo, o Corinthians, acho que pagava mais de 1 milhão por isso. Só que ele reverteu para o Corinthians muito mais. Se o Robinho tem essa capacidade ou não de reverter um investimento em lucro, é uma outra história. Mas eu não acho que ele seja ingrato ao Santos, com o Santos, ou que ele seja mercenário porque ele não quer abrir mão daquilo que ele está pedindo. Ele está pensando na carreira dele. E se ele tem esse posicionamento, é porque ele sabe que alguém vai pagar. Estou errado, ou Godoy? Ou não estou? Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite para você que está de olho na Gazeta, porque eu também estou de olho em você. Boa noite para o Leonardo pai e para o Leonardo filho, né? A dupla que comanda lá o Leite Hércules e o Açúcar Alto Alegre. Olha só, 2 frases aí colocadas pelo Robinho interessantes. Ele é profissional, portanto não tem nada de sentimento pelo Santos. Uma. Segunda, pede menos, porém não recebe. Será que... Hein? Essa foi no fígado do Santos, hein? No fígado do Santos. Portanto, é o seguinte, se ele tiver com pensamento de seleção brasileira, ele continua no futebol brasileiro. E se o Santos pagar, ele continua no Santos. Caso contrário, ele vai mudar. Ou Rio ou Minas. Agora, se ele estiver pensando só no dinheiro, ele vai embora do país. Porque ainda existe alguns mercados no mundo que aceitam e que pagam muito bem para um jogador que tem a imagem internacional que tem o Robinho e para o futebol que ele ainda consegue jogar, não é? Agora, sentimento no coração. Ele mostrou nessa entrevista que o sentimento não vai falar mais alto do que a razão, não. Robinho ainda tem lugar na seleção brasileira, Celso e Godoy? Sim ou não? Por enquanto tem, claro Sim? que tem. Está convocado, inclusive, para a Copa América. A questão, mas para a Copa, vocês acham que chega até a Copa? Não sei, a questão... não tem uma safra boa, eu não vejo grandes jogadores, sabe? Melhores que o Robinho, por exemplo, para defender a seleção brasileira. Mas acho que o Godoy tocou num ponto que é importante destacar. Não significa que ele não tenha um sentimento pelo Santos, ponto. Mas ele é profissional. A gente não pode desconsiderar o fato que a carreira de um jogador ela é muito mais curta do que, por exemplo, outras funções, outras profissões. O jogador com 35, 36 anos tem que parar. Então, se ele ainda tem potencial e esse potencial é capaz de lhe render dinheiro, ele tem que investir nisso mesmo. Quer dizer, é uma questão profissional. Eu não tenho a menor dúvida que, como já viu com outros jogadores, que chegam aos 35 anos, por exemplo, aí fala, tá velho demais, não vão renovar. E por mais que ele ame o clube, por mais que ele não é útil, vão mandar embora. Não vai ser diferente no Santos. Não vai ser diferente no Santos. Raras são as situações que existe, sabe, uma generosidade, um respeito ao passado do atleta no clube. Na maioria das vezes, não. Serviu, o atleta interessa, muito bem. Não serviu? Tchau. É a mesma coisa. Então, eu acho que ele tem que pensar profissionalmente, sim. Por mais que ele tenha, né, amor ou tenha, digamos, um bom sentimento pelo Santos que o revelou. Bom, é o seguinte, a enquete que está no ar no site gazetesportiva.net hoje é sobre 4 jogadores dos 4 grandes paulistas que podem ficar livres no mercado em breve. E nós queremos saber quem você gostaria de ver no seu time. Robinho, hoje no Santos, Guerreiro, camisa 9 do Timão, Luiz Fabiano, do São Paulo ou o Meia Valdívia, do Palmeiras, não do Inter não, do Palmeiras. Acesse gazetesportiva.net e vote. Difícil, né? Quem você gostaria de ver no seu time? Resultado no final do programa de hoje. Agora sim quero saber, Celso Cardoso. Guerreiro. Eu quero Guerreiro. Você. Eu gostaria de ver os 4 no Mojimirim. Mas se não Presta pode, atenção. eu já prestei atenção. Deixa eu te explicar. Mantenha calma, você está ansiosa, então relaxa, respira, aprenda a ouvir. Não é pra enrolar, ele falou que é pra ir rápido, diretor. Não, eu tenho essa autonomia aqui para falar aquilo que eu penso, Olha lá, que eu acho João. que tem. Ele fala agora, Então, você. calma, você está nervoso. Então, eu vou repetir, né? Eu gostaria de ver no meu Mojimirim os 4. Mas como a enquete pede que eu seja... Se você que eu vota escolha... nos 4, deleta. É só um, pode. Eu vou respirar. Pronto. Tá, Celso. Eu gostaria de ter os 4. Como não posso ter os 4, só apenas um, eu teria o Robinho.
Godoy. A Michele já descobriu o ponto fraco do Celso. Olha, o meu voto, Michele, vem aí acompanhado, sou representante do voto do José Eduardo Vaz de Carvalho, lá da APAS, do Damião Ribeiro e do Carlos Correia. É guerreiro. Boa! Isso aí, Godoy. Copa do Brasil, mesmo com o Robinho em campo, o Santos não foi bem, acabou perdendo do Sport por 2-1 na Ilha do Retiro. O resultado obriga o Peixe a vencer o jogo de volta, que ainda não tem data definida, mas vai acontecer somente em julho, após o término da Copa América. Na Ilha do Retiro, o Sport recebeu o Santos e marcou na primeira oportunidade que teve. Regis dividiu na área com Werley e bateu no contrapé do goleiro Vladimir, 1-0. O Santos chegou ao empate ainda no primeiro tempo. Em rápido contra-ataque, Robinho deu lindo passe para Lucas Lima tirar do goleiro e deixar tudo igual, 1-1. Já no segundo tempo, Regis cortou David Braz e rolou para René fechar o placar. E ficou nisso. Final Sport 2, Santos 1. Sport não perde lá na casa dele? Acho que desde outubro. Mas também um time jogando com essa amebice aí que o Santos jogou, pô. O que seria jogar com uma amebice? Parece que tava tudo com ameba esse time do Santos, cara. Pô, o Sport desfalcado de 6 titulares. 6 titulares, Celso. O Santos tinha que ter jogado muito mais do que jogou, teria que ter ganho o jogo. Ficou tocando bola, pô, parecia baile de... Baile do quê? Baile daqueles conjuntos que estão aprendendo a tocar no baile, você manja? Então só fica tocando e não consegue encontrar o acorde ideal para cantar. Então aquela introdução só fica tocando, toca e só toca, entendeu? Aí o garçom derruba a bandeja e todo mundo sai dançando. Não jogou nada o Santos, não jogou nada. Nada. Que a festa estava tão ruim, né? Que até a música do garçom é melhor. Mas 5 partidas movimentaram a rodada de ontem na Copa do Brasil. O Vasco empatou com o Cuiabá em 0-0 e garantiu a classificação para a terceira fase. O Cruz Maltino foi beneficiado pelo gol feito fora de casa quando empatou em 1-1 pelo jogo de ida. Confira os gols dos outros jogos. No Serra Dourada, Juninho fez o gol da vitória do Atlético Goianiense sobre o América de Natal. Mesmo com resultado positivo, o Dragão está eliminado da Copa do Brasil por ter perdido o jogo de ida pelo placar de 4-2. No Presidente Vargas, o Ceará recebeu o América Mineiro e saiu na frente do marcador com o Marinho, aos 12 do primeiro tempo. Assisinho, 2 vezes, tratou de ampliar a contagem para o Vozão e definiu a partida. Como o jogo em Minas Gerais havia terminado em 1-1, o Ceará segue vivo na competição. Na Fonte Nova, o Bahia venceu o Luverdense por 3-1. O destaque da partida foi este gol olímpico marcado por Paulinho a favor da equipe visitante. Apesar do gol de placa, o time do Mato Grosso está eliminado do torneio, já que o confronto de ida acabou empatado em 0-0. No estádio Novelli Júnior, Ronaldo, em 2 oportunidades, deu a vitória por 2-0 ao Ituano sobre o Goiás. No duelo da volta em Goiânia, o time paulista pode até perder por 1-0, que mesmo assim segue adiante na Copa do Brasil. No Orlando Scarpelli, o figueirense chegou a abrir 2 gols de vantagem sobre o Botafogo. E olha que o segundo dele saiu depois dessa lambança aí entre os zagueiros Emerson e Diego Giareta. Só que o próprio Diego Giareta, de cabeça, e Luiz Ricardo, aproveitando o rebote do goleiro Alex Muralha, empataram o confronto no sul do país. Na partida de volta, semana que vem, no Rio, o Botafogo precisa apenas de uma vitória simples ou de um empate por 1-1 para avançar no torneio. O meu querido Montanha, o rei da linguiça lá de Bragança, tá me alertando aqui o seguinte, Celso Cardoso. Diga. O Ceará, o grande Vozão, foi campeão da Copa Nordeste. Tem vaga na Copa Sul-Americana. Se ele passar pelo Tupi, ele continua na Copa do Brasil e terá que disputar a Copa Sul-Americana. E aí? Eu acho que dá para disputar as 2 competições, não me falha a memória. Não tem nenhum problema. Ou ele perde a vaga na Copa Sul-Americana para o vice? Não creio. Não pode ser punido porque ele foi campeão da Copa do Nordeste. Aliás, são gênios, né, os nossos dirigentes. Olha só,
compara competição por competição. A Copa do Brasil, qual é o grande chave da Copa do Brasil? Dá uma vaga ao campeão na Libertadores. Copa Sul-Americana é um torneio internacional. E o que dá ao campeão? Vaga na Copa Libertadores. Só que é mais curta e tem um certo glamour, é um torneio internacional. Então veja só, o time que perde aí a vaga na Copa do Brasil pode disputar a Copa Sul-Americana, ou seja, é mais interessante muitas vezes ser eliminado na Copa do Brasil do que você jogar para ganhar. Então, são gênios os nossos dirigentes, eles são sensacionais, eles pensam coisas que você jamais imaginaria. 7-1. Pois é, aí a gente vê o que acontece. São cada vez mais raros os exemplos de dedicação de uma vida inteira de um jogador a um clube. No último final de semana, nós vimos a despedida de Gerrard, do Liverpool. Ainda este ano, provavelmente, veremos Rogério Ceni dar adeus ao São Paulo. Outro que cresceu e virou ícone do futebol vestindo sempre a mesma camisa é quem? É o meia Xavi, que hoje anunciou oficialmente o adeus ao Barcelona. Essas são algumas das últimas imagens de Xavi Hernández treinando no Barcelona. O meia de 35 anos anunciou nesta quinta-feira algo que já era dado como certo, mas que muitos torcedores desejavam que não fosse verdade. É uma decisão Uma decisão definitiva, uma decisão difícil. Não foi uma decisão simples e fácil. Foi uma decisão tomada em consenso com a minha esposa, minha família, minha gente, e eles também acham que é o momento de partir. Xavi fez toda a carreira no Barcelona, chegou ao clube em 1991, aos 11 anos de idade. Passou pelas categorias de base, pelo time B e subiu para o elenco principal em 1999. Desde então, ganhou tudo que era possível. Com a seleção espanhola, são 2 Eurocopas e um Mundial. Com o Barcelona, são mais de 30 títulos, com destaque para os 2 Mundiais, as 3 Ligas dos Campeões da Europa e os 8 espanhóis, o último justamente nesta temporada. É espetacular. O roteiro é espetacular. Já conseguimos o título do espanhol, que realmente é a competição mais especial e justa da temporada. E é mais real, porque te indica o resultado do trabalho durante um ano. Então, no sábado, vamos levantar mais essa taça. E tenho muita expectativa de levantá-la pela última vez diante da torcida. Este final de carreira no Barça está sendo muito especial para mim. Um final espetacular de um roteiro que não tem como melhorar. É imejorável. Xavi fará mais 3 jogos com a camisa do Barcelona. A última rodada do espanhol, a final da Copa do Rei da Espanha contra o Athletic Bilbao no próximo dia 30 e a grande decisão da Liga dos Campeões da Europa contra a Juventus no dia 6 de junho. Depois disso, Xavi levará seu talento refinado para o mundo árabe, mais precisamente para o Al-Sadd, do Catar. Eu vou seguir jogando futebol. Vão continuar jogando futebol e pensando no futuro. Devo me preparar para seguir como treinador ou gestor esportivo. Depois de parar, ainda não sei ao certo o que me aguarda, mas com certeza continuarei amando esta casa e o objetivo é preparar-me para um dia voltar. Um dia aqui nesta casa. Além de um grande jogador, os títulos falam por ele, né? Mas enfim, foi um grande jogador, um dos melhores do mundo, sem dúvida alguma. E além de exímio jogador, também tem inteligência. O que ele está fazendo agora, o que Gerrard está fazendo agora, é saber o momento certo, sabe, de mudar de ares. Então, agora é hora de buscar um outro mercado, talvez menos rigoroso, e fazer mais dinheiro. Então o Gerrard vai jogar nos Estados Unidos, ele vai jogar no mundo árabe, vai fazer muito dinheiro e trabalhar a aposentadoria de maneira digna. Por que inteligência? Porque sabe a hora de parar, vai parar por cima, vai parar campeão, lembrado da menor maneira possível. Eu me recordo de uma conversa, sabe, ninguém precisa presenciar a decadência, que é humana, é natural. Você atinge um ponto máximo e depois você começa a decair.
A não ser que você faça alguma mágica para permanecer sempre no topo. Mas não existe isso, a não ser que você vá mudar de áreas. Então deixou de ser jogador, aí vira técnico, e aí brilha como técnico, e você pode brilhar como técnico com uma idade, por exemplo, muito superior. Você tem que parar de jogar com 35, você pode ser um setentão, sabe, extremamente competente como treinador. Então saber o que fazer para permanecer no topo e saber mudar na hora certa. Eu me lembro de uma conversa que eu tive uma vez com o Mauro Silva. E o Mauro Silva falou assim, poxa, Mauro, eu achei que você parou cedo. Aí ele falou para mim uma coisa que eu nunca esqueci, Godoy. Jogando o Campeonato Espanhol, pelo La Coruña, ele chegou numa dividida. E aí ele percebeu que ele chegou atrasado. Que ele não era mais, ele não tinha mais aquele vigor para chegar na bola como ele chegava nos tempos áureos. E aí, naquele momento que ele chegou atrasado, ele falou, é hora de parar. Sabe, isso é uma consciência. E parou por cima. Parou, campeão do mundo, tinha sido campeão do mundo pelo Parreira, um volante respeitado, marcador, que não era nenhum craque do ponto de vista técnico, mas era respeitado, fazia muito bem aquilo que se propunha a fazer. E todos lembram dele assim. Então não precisa chegar a um ponto, sabe, de estar perambulando por aí em clubes da terceira divisão, da segunda divisão, entendeu? E com o futebol que não é nem sombra daquilo que apresentou no auge. Isso, para mim, é sabedoria. Mas é difícil. Eu também tomei a decisão, parei num momento muito bom na minha carreira, com convites para continuar apitando estaduais por 6 federações, mas é muito difícil. Só a pessoa mesmo para decidir o momento de parar, sabe? E torcedores como o Marinho, o Dalton lá de Turiúba já choram a saída do Robinho, a possível saída do Robinho dos Santos. O Mané Simpatia lá em Birigui já chora a possível saída de Luiz Fabiano e Rogério Ceni do São Paulo. E é assim, o Tadal e o filho dele, o Thiago, estão chorando a saída do Valdívia, do Palmeiras, e por aí vai afora. Quem gosta de determinado jogador fica triste. Agora, essa idolatria toda pelo Xavi ou por algum jogador lá da Inglaterra, da Espanha, ela se faz merecedora, mas o jogador está mudando de país, mudando de continente, não é? Se ele muda para o rival Real Madrid ou para o outro rival lá para o Chelsea, o tratamento seria outro, hein? Seria a mesma baixaria que a gente vê aqui no Brasil. É só recordar aí o que aconteceu com o Figo, com o Ronaldo Fenômeno lá na Espanha, para ter uma dimensão de que o sentimento é grande, enorme, mas desde que o jogador respeite o clube e não se transfira para o rival. O Congresso da FIFA, que escolherá o próximo presidente da entidade, acontece na semana que vem. E há poucos dias da eleição, 2 candidatos desistiram de participar. O ex-jogador português Luís Figo e o presidente da Federação Holandesa de Futebol, Michael van Praag, anunciaram hoje a saída deles da disputa. Que estranho, né? Em um longo comunicado divulgado à imprensa, Figo disse que nos meses de campanha presenciou incidentes que deveriam envergonhar quem deseja um futebol limpo e democrático. Ele questionou vários pontos do processo eleitoral da entidade, como a falta de debates e a proibição de se dirigir a federações em congressos. Ele não anunciou apoio a um dos 2 candidatos restantes. Já o Van Praag justificou a desistência também através de um comunicado em que diz que, após deliberação e reflexão, desistiu de concorrer e apoiará o príncipe da Jordânia e vice-presidente da FIFA na Ásia, Ali Ban Al-Hussein. Com a desistência de Figo e Van Praag, apenas Al-Hussein e Joseph Blatter disputarão a eleição da FIFA. Mas isso aí eu não ia falar nada, mas eu vou falar alguma coisa não. assim. Mas a FIFA também é uma instituição, pelas notícias que nós já vimos, por todas as denúncias de corrupção, lamentável, né? A ética passa longe dos acordos e tudo mais. Uma coisa que lembra muito a política brasileira. Eu já ouvi de muita gente honesta que já pensou em entrar para a política aqui no Brasil e fala assim, não, a política no Brasil realmente ela é muito difícil para quem quer agir com honestidade. É muito complicado por conta das barreiras que você encontra pelo sistema muito bem implantado e que a gente está vendo aí denúncias e mais denúncias que envolvem a imensa maioria dos partidos políticos,
que é um sistema que está aí. Se não fizer nada para mudar, vai ser. A FIFA também já tem o seu sistema implantado. Então, para quem entra com quem poderia entrar e quebrar essa situação... Exatamente, encontra muitas barreiras, porque tem muitos interesses e muita gente interessada. Então, nessas horas, aí é aquilo que eu ouvi de uma pessoa de bem que falou assim, não vou entrar para a política porque ela não parece para as pessoas sérias. Né? Por mais que existam pessoas sérias que tentem mudar alguma coisa, elas encontram barreiras que a impedem de mudar. A mesma coisa a FIFA. A FIFA é uma instituição que está aí montada para ganhar dinheiro, ponto. E para beneficiar aqueles que a dirigem. Talvez tenha até sido... Enfim, Godoy, fala. Esqueci a palavra. Infelizmente, por isso... Ameaçados, Godoy. Por isso, não, eles não são ameaçados, mas o sistema é bruto. O sistema é bruto. É bruto. E não precisa ir na FIFA, não. Vê aqui nas federações esportivas do nosso país. Nas federações esportivas do nosso país. Não só futebol. Federações. Ou nas confederações do nosso país. Né? Então, é só ver. E é uma pena, porque com esse pensamento aí de gente decente não quer entrar na política porque é honesto, ficam os vagabundos, ficam os bandidos, prevalecem os bandidos. E isso é ruim. Porque o país é constituído de, a maioria, gente decente. Então, a maioria deveria também ser decente na política, nas federações e nas confederações. Não só no Brasil, no mundo. Mas o sistema é bruto, é bruto. E o Figo, boa índole, decente, correto, percebeu que o negócio é muito sujo, muito sujo. Esse holandês também. Eles poderiam, acho que os dois poderiam tentar mudar alguma coisa, né, mas... Na semana passada, 3 atletas da Seleção Brasileira de Ginástica divulgaram nas redes sociais vídeos em que faziam piadas de cunho racista com o também ginasta e medalha de ouro da etapa de São Paulo da Copa do Mundo, Ângelo Assunção, que é negro. Eles chegaram a publicar um vídeo, todos juntos, se retratando da brincadeira, mas foram punidos pela brincadeira de mau gosto mesmo assim. Arthur Nori, Felipe Arakawa e Henrique Flores foram suspensos preventivamente por 30 dias, enquanto o caso não é julgado pelo STJD da ginástica. Neste período, eles não receberão a bolsa e os incentivos financeiros a que eles têm direito e também não poderão treinar no CT da Barra da Tijuca ou competir. Eles devem ser ouvidos pela Justiça Desportiva na próxima terça-feira para então saberem quais artigos eles serão enquadrados. Jogos Olímpicos, ainda há muito que ser feito na cidade olímpica no Rio, mas na noite de ontem, um dos principais símbolos dos Jogos foram inaugurados na cidade maravilhosa. Os anéis olímpicos, que foram dados de presente pela Inglaterra, que sediou a última edição dos Jogos, foram inaugurados com muita festa no Parque Madureira, na zona norte da cidade. Autoridades e membros dos Comitês Olímpicos Brasileiro e Internacional participaram da cerimônia. O Parque Madureira será um dos 3 espaços que a Prefeitura disponibilizará para que o público assista aos eventos da Olimpíada gratuitamente através dos telões. Você pode falar com a gente pelo Twitter do programa, endereço twitter.com/gazetesportiva. Lá você fica sabendo tudo que rola no Gazeta Esportiva. Você também pode rever os programas no site da TV Gazeta, endereço tvgazeta.com.br. Hoje eu gostaria de aproveitar o espaço do Twitter. Um telespectador escreveu aqui na rede social dizendo que duvidava que eu mandava um abraço para ele. Ou pro cachorro. Então não manda, faz sacanagem, não, eu vou mandar. Vira-lata Tufão. Está assistindo ao programa com o pai, você acredita? Pois é. Vira-lata Tufão. Vira-lata Tufão. E o Rafael Coronado, que é São Paulino, também sempre ligado no Gazeta Esportiva, gosta muito da gente. Então, obrigado pelo carinho e sinta-se sempre bem-vindo. E o vira-lata é o quê? Vira-lata é vira-lata, né? É Tufão. Tufão é o nome. Sei lá, Tufão. Tufão da novela lá. Ô, Godoy, fala aí seu abracinho. Pros irmãos Wagner e Wellington Zacarias e pro Franco, pessoal lá da Codilar de São José do Rio Preto. Beleza, Godoy. Copa Libertadores, o Internacional segurava um importante empate em 0-0 até os minutos finais do jogo contra o Santa Fé na Colômbia, mas acabou levando um gol que deu a vitória aos colombianos. Agora, o Colorado precisará vencer no Beira-Rio para continuar na competição.
Por pouco, o Internacional não arrancou um empate contra o Santa Fé na Colômbia. Quando tudo se encaminhava para um 0-0, Mosquera botou a cabeça na bola e garantiu a vitória do time colombiano por 1-0. O jogo de volta no Beira-Rio acontece na quarta-feira que vem. Obviamente que tomar um gol no último minuto dói, mas acabou a primeira parte do jogo e temos uma segunda parte ainda muito longa por jogar. Vamos a ver o que acontece. Temos que preparar-nos para a segunda parte do jogo. Eu estou na contramão daqueles que pensam que o Inter foi medroso e mereceu tomar um gol nos acréscimos. Eu acho que existe uma diferença muito grande entre medo e estratégia. A estratégia do Inter foi defensiva, ponto. Mas no contra-ataque, o Inter criou várias oportunidades de matar o jogo. O Nilmar, por exemplo, perdeu um gol incrível, que a bola foi por cobertura, criou mais, inclusive, que o Independente Santa Fé. E aí não conseguiu fazer o gol, estava 0-0, um resultado que não era ruim. E aí na bola parada, aos 46 minutos, acabou castigado com um gol do Santa Fé. Ainda assim, pelo futebol apresentado, eu acho que o Inter tem condições de avançar. Jogando em Porto Alegre, pelo que produziu contra o Santa Fé na Colômbia, eu confio, eu acredito. E não condeno, não, o Aguirre pela proposta de jogo estabelecida na Colômbia. Ele se propôs a jogar fechado. Ponto. Explorar o contra-ataque. E quase ganhou o jogo assim. Como é que você fala que a estratégia defensiva não é medo, cara? Não é medo. É uma estratégia. Estratégias? É óbvio. Você pega, você se fecha para explorar o contra-ataque. É uma estratégia. Produção, por favor, me arruma um termômetro aí, que o rapaz tá com febre. Não tô com febre. Vou te explicar o meu... Bombeiro, por favor, bombeiro, um termômetro aí, porque o homem tá com febre. Eu vou te explicar. O homem tá com febre, tá delirando, bombeiro. Tá bombeiro aí? Mede os negócios no homem. Eu vou explicar. Que é Deixa eu te explicar. Eu vou tentar vou fazer a leitura do Aguirre. O poste tá fazendo xixi no cachorro. Não é possível. Eu vou fazer igual eu fiz com a Michele. Calma, você tá ansioso. Olha só. Olha, ele agrediu você. De quem é a iniciativa jogando em casa? Bombeiro tá chegando aí para medir a pressão. João, o bombeiro pode entrar? A febre, você tá delirando. Posso colocar? Não tô delirando. Você tá delirando. O que eu imagino e concordo com o que fez. Pega o termômetro, vamos medir. Assim fica difícil. Que leitura eu faço do pensamento do Aguirre? Quem vai jogar em casa? O Independente Santa Fé. Quem vai tomar a iniciativa? O Independente Santa Fé. Então, nada mais lógico se fechar atrás e explorar o contra-ataque. Eu acho isso uma estratégia. E uma estratégia louvável. E assim, quase conseguiu a vitória o Internacional. Se o Internacional tivesse feito 2 gols no contra-ataque, como teve a oportunidade de fazer, ninguém ia estar falando que ele foi medroso. Ia falar que ele foi gênio. Escapou de tomar um chocolate, Uma goleada. Quantas chances criou o Independente Santa Fé? Time medroso, só jogou lá na retranca, jogou pra não perder. Vai pra cima dos caras e tenta ganhar deles lá, pelo menos faz um jogo fora de casa. Como é que você vem com essa conversa que é estratégia? Um time medroso, pô! Eu sou Grêmio. Olha, eu acho que o importante é ganhar. Se tiver que fechar, fazer o ferrolho, retrancar, vamos fazer. Acho que o importante é competir. Com experiência própria. Aliás, só falar com o João. Celso Cardoso veio aqui, Pascoal. Tá sendo cornetado. Ele não tá dando oportunidade, pessoal. Ele é técnico do time da Gazeta, na Copa CESP. Ele não tá dando oportunidade para as pessoas. Tá deixando o pessoal no banco. O narrador tá no banco, Vinícius tá no banco. E eu ouvi hoje ele reclamando. Então, só quero dizer uma coisa. Estamos nas semifinais. Somos um grupo. Joga todo mundo. E o Vinícius não joga nada. Estamos nas semifinais. E o Vinícius não joga nada e vamos atropelar, triturar a ESPN com Sorin e tudo. Vinícius com Sorin e tudo. Vamos atropelar com Sorin e tudo. Silvestre será o nosso homem bomba. Agora ele cortou o cabelo. Vai explodir o Sorin. Bom, a Libertadores tem mais 2 jogos nesta noite pelos confrontos de ida das quartas de final. Olha a arte aqui, o Boquinha ainda tá de bigode?
Hein? É promessa? O Guarani do Paraguai, que despachou o Corinthians, recebe o Racing da Argentina às 19h45 em Assunção. Às 10 horas, o River Plate enfrenta o Cruzeiro no estádio Monumental de Núñez. Ok? E o Cruzeiro aposta no retrospecto favorável diante do River para surpreender a equipe argentina e conquistar uma boa vantagem no jogo de volta. No site oficial, o Cruzeiro cutuca em dose dupla. Maior de Minas jamais foi eliminado pelo River em jogos de mata-mata. Dizer que o Cruzeiro é o maior de Minas pode soar contraditório. Mas no que se refere ao histórico do duelo entre a Raposa e o River Plate, a informação procede. No total, são 12 jogos contra o River, com 9 vitórias do Cruzeiro e 3 derrotas. E das 5 vezes em que os dois clubes se enfrentaram no mata-mata, a Raposa levou a melhor em todas. Números que ficaram no passado para o uruguaio de Arrascaeta. Não são mais os mesmos jogadores e isso já ficou na história. Precisamos dar o nosso melhor em campo e tentar ganhar como visitantes. Para isso, os comandados de Marcelo Oliveira buscam apresentar no Monumental de Núñez o mesmo futebol que vem sendo jogado no Mineirão. Acho que a gente tem que se preocupar em fazer um bom jogo, entrar forte, determinado, que a gente tem que fazer um bom jogo aqui. Sem dúvida a torcida empurra muito a equipe adversária, então a gente tem que se preocupar em fazer nosso papel forte, tanto defensivamente quanto ofensivamente, para sair daqui com um bom resultado. É um jogo... Desculpa, agora podemos falar, porque até o 90 ainda já estava falando. Bom, enfim. Jesus, vocês são bons demais, hein, João? Vou começar agora. Rogerinho arrasa. Vou começar agora. Realmente um jogo interessante de ser visto. Dois times que não fizeram uma boa primeira fase. O Cruzeiro foi ainda melhor que o River Plate. O River Plate se classificou naquela bagunça toda lá de La Bombonera, que dá vergonha, né? Enfim, o Cruzeiro vai depender muito do resultado que sabe, se não perder o jogo lá em Buenos Aires, ou perder por um gol de diferença, dá para fazer a diferença aqui. Agora, se tomar de 2, acho que não tem força hoje para recuperar. Sobre o Racing e o Guarani, o Racing eu acho favorito, mas até aí o Corinthians também era favorito, Tem que falar Racing ou Racing? Racing. Ok. Acabou o tempo. Menos de 24 horas após demitir Ricardo Drubski, o Fluminense já anunciou o novo técnico para a sequência da temporada. O nome da vez é Enderson Moreira, é aquele mesmo que depois de ser demitido do Santos no Paulistão, foi para o Atlético Paranaense. Lá, disputou apenas 8 jogos, não agradou a cúpula atleticana, também foi dispensado e ele volta a comandar a equipe das Laranjeiras pela segunda vez. A primeira vez foi em 2011, quando substituiu Muricy Ramalho. O novo técnico tricolor comandou os treinos desta tarde e já começa a definir a equipe que no domingo enfrenta o Corinthians no Maracanã. Esse também parece afilhado de político, né? Tá sempre bem empregado. Tá em todas, né? Tá sempre bem empregado. Se o Ricardo demora para levantar, ele senta no colo do Ricardo lá. Godoy, agora é hora de falar, sabe do quê? Do Coringão. Nosso contato é com o repórter Fernando Gavini, que está neste momento. Põe o Gavini na tela. No CT Joaquim Grava, acompanhando a quinta-feira do Timão. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele. Deixa eu antes meter o bedelho numa conversa que eu estava escutando aí, ó. Todo o apoio ao professor Celso Cardoso, que tem dado oportunidade a todos os jogadores, está todo mundo jogando. O nosso ferrolho está funcionando bem, estamos na semifinal da Copa Imprensa e vou concordar com o Godoy também. Vamos atropelar a ESPN na segunda que vem, mas não tem conversa não, o Celso Cardoso está fazendo um grande trabalho, vamos dizer assim. Bom, aqui no Corinthians o assunto continua sendo a possível saída ou as iminentes saídas de Emerson Sheik e Paulo Guerreiro, cada vez mais próximo disso acontecer. Primeiro, o Guerreiro já ouvindo propostas de outros clubes, há um contato do Flamengo, existe a possibilidade cada vez maior dele sair. A probabilidade é o quê? Fica as duas próximas partidas do Corinthians e vai embora para a disputa da Copa América, vai defender a seleção do Peru lá no Chile. A Copa América termina dia 4 de julho, o contrato do Guerreiro termina dia 15 de julho, ou seja, é muito provável que ele vá para a Copa América e não volte
para o Corinthians, essa é a tendência. O Emerson Sheik, o Corinthians tenta liberá-lo antes do tempo. Se conseguir liberar o Emerson Sheik agora, economiza R$1 milhão em salário, já que o Emerson ganha cerca de R$500 mil mensais, o contrato dele vai até julho. Outro detalhe é que, nesse momento, o Emerson Sheik está na reserva, não joga. O Corinthians não vai colocá-lo em campo para não correr o risco do Emerson Sheik ultrapassar os 7 jogos de limite que tem cada jogador no regulamento do Campeonato Brasileiro. Se ultrapassar os 7 jogos, não pode se transferir para nenhuma outra equipe. Então, o Corinthians, nesse momento, resguarda o Emerson Sheik à espera de uma proposta. E se vier uma proposta, o Corinthians libera antes do final do contrato, negociando também o que tem devendo para o Emerson. Eram 10 meses de direitos de imagem atrasados. Na semana passada foram pagos 5 meses, mas ainda tem 5 meses para resolver. O Corinthians está naquela, quer economizar R$1 milhão de salário e mais esses 5 meses que deve ao Emerson Sheik. O detalhe é o seguinte: Danilo hoje foi um entrevistado aqui na sala de imprensa, na entrevista coletiva do Corinthians, e falou sobre esse assunto, comentou sobre o Emerson Sheik, sobre a situação do Paulo Guerreiro, e logo na primeira pergunta deu a entender que nem ele conta mais com esses jogadores, que a tendência é que os dois, tanto o Guerreiro como o Emerson, saiam mesmo do Corinthians. Futebol é muito do momento, né? O momento que a gente foi eliminado, aí vem essas cobranças aí, mas a gente sabe que é uma coisa que acontece com todo mundo, o contrato vence, o jogador acaba saindo. No final do ano tem eu, tem o Fábio, tem o Ralf também, agora o Guerreiro e o Sheik. Então acho que a gente fica muito triste aí de perder jogadores assim, que a gente sabe que o nosso elenco é muito forte. Danilo, no comecinho da tua entrevista você falou assim: a gente fica triste de perder jogador assim. Você já está vendo que Guerreiro e Sheik não ficam? Então, é os boatos que a gente vê, até agora não renovou, né? Eu acho que a gente sabe que no futebol tudo pode acontecer, hoje não renova, amanhã pode renovar, né? O futebol é assim, dessa forma, mas com certeza, eu acho que são jogadores que a gente já está bastante tempo junto, né? A gente sabe o que o jogador pode fazer, o que o jogador rende, tem um entrosamento também, então com certeza, eu acho que não só eles aí, mas qualquer um que sair do nosso grupo aí, do pessoal antigo, dos novos que chegou também, com certeza é uma falta muito grande. A sensação que dá aqui no Corinthians é que realmente está chegando ao fim o ciclo desses jogadores que muita história fizeram com a camisa corintiana, campeões do mundo pela equipe do Corinthians. O Danilo vive essa situação, como ele disse, o contrato dele se encerra no final do ano e está na cara que ele está com medo de não renovar. Ele diz que ainda pode jogar mais tempo, que pensa em jogar mais 1 ou 2 temporadas, mas a permanência dele no Corinthians, aparentemente, pelo menos por enquanto, parece que não vai acontecer. Então, a gente não sabe o que passa na cabeça da diretoria, isso aí é eles que vão definir, né? É igual eu deixei bem sempre claro, vou dar meu máximo aqui até o final, e se eu não renovar, com certeza eu vou sair com a cabeça erguida, que futebol é dessa forma, e a gente tem que entender, quem não sabe qual que é o pensamento deles, meu pensamento é de continuar jogando, dando o máximo até o final. Se continuar vai ser melhor, porque eu me sinto em casa, muito feliz aqui, não só eu, mas todos os jogadores aí que estão com os contratos vencendo, mas a gente sabe também que futebol é dessa forma e a gente tem que ter a cabeça no lugar e respeitar as opiniões de todo mundo. Muito bem, a palavra do Danilo que pode ser uma alternativa do técnico Tite para o jogo de domingo contra o Fluminense. O treino de hoje, a grande novidade foi a volta do Renato Augusto, que não jogou contra o Chapecoense, começou treinando como reserva, com o Petros como titular e o Jadson exercendo a função que normalmente é feita pelo Renato Augusto. Só que no momento em que o Jadson sentiu uma lesão, o Renato Augusto foi para o time titular. Só que no meio do treino o Renato Augusto saiu e o Danilo entrou. Ou seja, essa é a única dúvida da equipe do técnico Tite para o jogo de domingo contra o Fluminense, exatamente essa função no meio-campo que pode ser exercida pelo Danilo, pelo Renato Augusto e pelo Jadson. São as dúvidas do treinador e eu espero que o treinador Celso Cardoso não tenha dúvidas para segunda-feira e que meu contrato seja renovado para continuar jogando, defendendo nosso time na Copa CESP. Tá certo, Celso? Certo, Gavini. Tá certo nada, acabou o tempo, não vai comentar nada. E a verdade é o seguinte, o Gavini tá com medo de ser cortado pelo treinador Celso Cardoso. Só interesse no meio do futebol. Bom,
é o seguinte, no Palmeiras, Gavini, o atacante Maicon Leite deve ser confirmado ainda hoje como reforço do Sport. Hoje, ele postou no Instagram uma foto no aeroporto a caminho da capital pernambucana. Já o Valdívia, que havia desfalcado os treinos nos últimos dias, voltou hoje a trabalhar integralmente com os companheiros, mas provavelmente não estará à disposição para o duelo com o Goiás. O escalado para falar com os jornalistas foi o zagueiro Vitor Hugo, aniversariante da semana. Quando ele vem para a coletiva, é uma alegria para os repórteres. A felicidade é muito grande de estar aqui, né, primeiro, mas nos meus sonhos mais otimistas eu imaginava que eu ia estar de titular, jogando titular, como eu venho jogando aí desde o começo do ano. Vixe, não tem nem o que dizer. O sorridente zagueiro Vitor Hugo tem estilo simples e descontraído nas entrevistas. Sem muitas papas na língua, revelou inclusive em primeira mão o paradeiro do chileno Valdívia, que não treinou por aqui nos últimos 2 dias. O que eu tô sabendo é que ele ficou fora desses treinos agora porque ele estava gripado, cara. Quem deve retornar ao time no duelo com o Goiás é o volante Arouca. Segurança para o time e, claro, para o Vitor Hugo. Que diferença que ele faz, viu? Vou falar para você. Nossa, ele diferencia demais o jogo, ele tem uma pegada diferente. Não que o Robinho não marque, não pegue, mas é característica diferente, né, cara? Ele é pegador, experiente, a Arouca faz muita falta pra gente. Agora ele tá voltando, né? Vamos ver se ele ajuda. Vai ajudar demais. Palmeiras aguarda também com ansiedade a primeira vitória neste campeonato brasileiro. Até o momento foram apenas 2 empates. E o zagueiro Vitor Hugo revela que, quando a fase não é lá tão boa, ele fica, digamos, chateado. Nossa, demais. Eu não venho aqui porque aqui isso aí é falar abobrinha, mas eu comento demais, fico muito chateado, cara, de verdade. Demora uns 2, 3 dias pra eu me restabelecer assim, porque, nossa, chega em casa, minha mulher olha pra mim e já quero voar nela, já de nervoso assim, mas brincando, né? Mas eu fico muito bravo. Não é jamais, eu não sou, pelo amor de Deus. Não sou espancador de mulher, não. Eu ficar tranquilo. É uma figuraça, gente, que marcou 4 gols na temporada. Ele comemora com esta vistosa cambalhota. E o zagueiro fez aniversário nesta quarta-feira. Vamos fechar a reportagem com o relato da festa surpresa que prepararam para o jogador. Ah, ontem foi demais, cara. Que isso. Saí daqui do treino, fui com o meu empresário tomar um lanchinho. Aí, quando eles me enrolaram lá, eles são safados. Daí, eles marcaram com a minha mulher de me enrolar. E daí, quando eu cheguei em casa, surpresa lá. Um monte de gente na minha casa. Minha família veio lá do Paraná, meu pai, minha mãe. Os parentes, todos meus irmãos vieram tudo do lado do Paraná. Ontem mesmo, para voltar embora hoje, ó. Que povo que me ama, cara. Não vou falar nada, Godoy. O São Paulo segue aproveitando a semana livre para treinar e se preparar para o jogo de sábado contra o Joinville no Morumbi. Mas o assunto mais comentado nas últimas horas é um possível acerto do novo técnico para a sequência da temporada. A reportagem do Garrafa. Sábado, São Paulo enfrenta o Joinville pelo Campeonato Brasileiro no estádio do Morumbi. Mas por aqui, a notícia é a contratação de um substituto para o técnico Muricy Ramalho. Milton Cruz, que vem comandando a equipe de forma interina, afirmou que não quer ser efetivado, apesar dos elogios que vem recebendo de seus comandados. Está ali sempre próximo da gente, já ter jogado também, saber o que o jogador quer em cada situação. Eu acho que isso favorece, ajuda ele no dia a dia, no lidar com o jogador. Se Milton não quer ficar, o jeito é contratar um novo técnico. E o sonho da diretoria é contar com um treinador estrangeiro à frente do tricolor. A primeira investida nesse objetivo fracassou. O argentino Alejandro Sabella recebeu uma proposta, demorou para responder e acabou dizendo não ao São Paulo. Agora a bola da vez é o colombiano Juan Carlos Osório, de 53 anos, atual técnico do Atlético Nacional de Medellín. A informação que temos é que o presidente Carlos Miguel Aidar esteve ontem em Medellín reunido com o treinador. O negócio não foi confirmado, mas poderá ser sacramentado a qualquer momento. Se o colombiano Osório chegar, a língua espanhola pode ser sua maior dificuldade nesse início de relacionamento com seus novos comandados. Você não conseguir se comunicar do jeito que o jogador quer, do jeito que você quer que o jogador entenda, eu acho que, no caso do treinador, né? Se ele quer se comunicar de uma forma, mas o jogador entende de outra, isso complica.
Eu acho que esse é o primordial. E essa indefinição pela contratação de um substituto definitivo para o lugar de Muricy Ramalho preocupa o elenco tricolor. Não sei se pode atrapalhar, mas é importante já ter um trabalho planejado para o ano inteiro, ter uma tranquilidade até mesmo para o pessoal que trabalha, não só os jogadores, o pessoal que está envolvido na comissão, de dar uma sequência e ter uma tranquilidade para trabalhar com calma, com clareza. Eu acho que isso é importante. Fim da enquete, deu Guerreiro, o pessoal quer ver o Guerreiro no time. E é o seguinte, o Vira-Lata Tufão, que o Celso mandou um beijo, é um cachorrinho mesmo, eu entrei no Instagram dele. Muito legal, ele foi resgatado numa estrada em Sorocaba, que legal, parabéns. Celso, um beijo, até amanhã. Godoy, boa viagem. Tchau, boa noite. Acorda, meu filho. Mas você não vai para São José do Rio Preto? Vai para São José do Rio Preto, Godoy. Amanhã, um beijo, São José do Rio Preto. Até domingo no Mesa Redonda. Tchau. Ainda é possível. I like this. Yeah. Now, to all the ladies in the place with style and grace, allow me to lace these lyrical douches in your bushes. Who rock grooves and make moves with all the mommies. The back of the club, sipping my wet is where you find me. The back of the club, macking holes, my crew's behind me. Mad question asking, blunt passing, music.